Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia. Que você possa ouvir a voz de Deus. Que nesse momento devocional você possa se desligar das coisas do mundo e se conectar a Deus. Porque são momentos preciosos, momentos em que nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos o cuidado que Ele teve e que Ele tem de se revelar através da Tua palavra. E eu convido você a fazer uma reflexão comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 5 a 8, que diz assim: Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Irmãos, nós temos feito uma reflexão essa semana sobre o cativar. Eu falei no domingo sobre um dos capítulos de um dos livros mais lidos, que é O Pequeno Príncipe, no capítulo 11, no qual ele se encontra com uma raposa. E no meio do diálogo ela fala sobre o cativar. Tu és eternamente responsável por aquele que cativas. E quando nós olhamos para o cativar, aquele menino não entende o que é cativar. E diante da cativação que deve ser feita, a raposa responde para ele falando: cativar é criar laços, é ter outra pessoa contigo a tal ponto de você ser único para ela e ela única para você. Ele não entende e ela continua a história falando que para ela ele era como milhares de meninos e para ele ela era como milhares de raposas. O interessante é que ela termina falando que se ela cativar ele e ele cativar ela, ela seria única no mundo para ele,
e Ele único para ela. É isso que Jesus fez conosco lá na cruz. Ele criou laços de amor e Ele é único para nós. E aqui a palavra de Paulo aos servos quer dizer coisas fantásticas, porque muitas vezes os servos, os escravos, e aqui nós estamos falando do Império Romano, que tinha cerca de 70 milhões de escravos. Muitos eram médicos escravos, muitos eram escrivãos escravos, muitos eram professores escravos. E que eles eram apenas uma peça, uma propriedade daqueles senhores. Mas o Senhor, o Deus do céu, chama esses servos a servirem de todo o coração, não só quando eles são vigiados, e servir aos seus senhores como se fosse para Deus. E assim eles seriam recompensados. São os laços que nós criamos. São os laços de amor que Jesus nos mostrou na cruz, que nós mostramos para as pessoas que muitas vezes nos subjugam, muitas vezes estão acima de nós, muitas vezes nos maltratam, mas que mesmo assim nós olhamos para elas e vivemos o amor de Jesus Cristo. Que você possa ter um ótimo dia e que você possa viver o Evangelho da graça. Fique com Deus.